A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos ver agora o assunto a ser revelado, que é idolatria. Vamos ver o que o dicionário nos ensina, o seu significado. Primeiro, culto prestado a ídolos. 2, amor ou paixão exagerada. Ídolo. 1, estátua ou simples objeto cultuado como Deus ou deusa. Deus aqui está com letra minúscula, como também deusa com letra minúscula, né? Então, ídolo, 1, estátua ou simples objeto cultuado como Deus ou deusa. 2, objeto em que se julga habitar um espírito e por isso venerado. 3, pessoa a quem se tributa respeito ou afeto excessivos. Então isso é o que o dicionário, né, nos ensina. Agora, vamos ver o que a Bíblia revela a respeito da idolatria. O Apocalipse 9:20. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Então é um dos exemplos que nós temos aqui. Está escrito. É a Bíblia Sagrada. E se falando de Bíblia, todos têm a Bíblia. É só buscar, é só ler. A Bíblia não é para estar fechada ou aberta em cima de um móvel, né? Não, é para ela justamente ser lida o mais possível tempo dedicado a ela. Justamente para nós sabermos o que está escrito. O Apocalipse 9:21. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, o que o Espírito Santo está nos ensinando é que tem que haver um arrependimento das obras reprovadas por Deus. E como o assunto hoje está se referindo à idolatria, nós vamos encontrar a idolatria, obra condenada por Deus. Então, portanto, se não há arrependimento, não há salvação. Ah, mas eu estou falando de Jesus, sim. Qual é a origem de Jesus? Ela vem justamente da Bíblia Sagrada. Falar de Jesus, nós temos que aprender o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque nela está escrito a respeito de Jesus. Quando ela não é lida, corre justamente esse risco de não obter a salvação. Então nós temos que ler e saber o que Deus condena. É porque está escrito. Não é má interpretação da Bíblia, não, está escrito. Então não adianta. O Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, está aqui, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, se não houver um arrependimento dessas obras em vida, que depois que morrer, se for com elas, não existe salvação. É o que a Bíblia nos ensina.
Jesus veio justamente para isso, para nos ensinar. Ele deixou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ensina o que Jesus pregou naquela época. E o que Jesus pregou naquela época justamente é o Evangelho Novo Mandamento. O Evangelho de Marcos 1,14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ou seja, precisou João, que é o Batista, ser preso para vir Jesus justamente para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. O que é Evangelho? O que é Evangelho? Respondam, o que é Evangelho? Aonde está situado o Evangelho? Quais são os Evangelhos? Então precisamos entender. O momento não está para brincadeira, não. As coisas estão acontecendo cada dia mais. Pessoas morrendo cada vez mais por falta de atendimento. Tudo isso está escrito. O que Jesus determinou, o que Jesus deixou escrito está acontecendo e vai acontecer coisas piores ainda. Então é o momento em que a igreja tem que acordar. A igreja que não prega o Evangelho, ou as pessoas que não seguem o Evangelho de Jesus Cristo, correm o risco justamente de não obter a sua salvação. Mas eu não sabia quanto tempo se perde em outras coisas, que o tempo é roubado para não justamente adquirir conhecimento. Depender às vezes de uma pregação, de um versículo lido. Um versículo. Então precisamos dedicarmos mais o nosso tempo ao Evangelho, a mostrar às pessoas que é justamente anunciar o Evangelho, libertar as pessoas dessas obras reprovadas por Deus. Porque Deus vai pedir conta. Não pense, senhores, que ninguém vai ser responsabilizado por isso. Porque vão. Deus está atento a todas as coisas. Então precisamos libertar estas pessoas, porque aqui o que o Espírito Santo me está dando entendimento e boca para falar, não é a Bíblia mal interpretada, não. É o que está escrito. E eu não posso mudar. E quando o Espírito Santo me dá entendimento para mim falar o que está escrito, eu sou justificado perante o reino de Deus. Porque eu estou falando o que está escrito na Bíblia. Então até isso nós temos que saber, passar para as pessoas, pregar o que está escrito, que quando nós pregamos o que está escrito, nós somos justificados pelo reino de Deus. Então o Evangelho de Marcos 1,14, vou repetir, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é Evangelho? Novo mandamento. É o que Jesus pregou, é o que Jesus deixou como doutrina para nós. Então o Espírito Santo nos ensina o que Jesus pregou. Quando começou o seu ministério ensinando que tem que haver arrependimento. Mas que tipo de arrependimento? Justamente das obras que estão escritas na Bíblia. Nós temos que ver, peraí. Ah, não, mas eu aceitei Jesus e me arrependi do adultério, mas continua na idolatria. Que salvação é esta? Então é preciso dar entendimento às pessoas do que aceitar Jesus é se arrepender das obras reprovadas por Deus. E quais são as obras reprovadas por Deus? Justamente as obras que estão escritas. Vou esperar o quê?
Quanto tempo vão ficar esperando ensinar as pessoas que ela tem que sair do adultério, tem que sair da idolatria, tem que sair da feitiçaria, porque está escrito. Vão prestar contas a Deus. A sua justiça tem excedido a dos escribas e fariseus? Porque Mateus 5,20 deixa bem claro. E Mateus 5,20 é uma doutrina de Cristo, ensinada lá em cima no monte aos seus discípulos. Mateus 5,20, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá aí, acaba a brincadeira. Os falsos profetas que estão aí estão pensando que não vão prestar contas a Deus? Vão prestar. Porque não vão entrar no reino de Deus, dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, está escrito. Ah, mas qual é o significado? Vão buscar. Vão buscar ver o que os escribas e fariseus fizeram com Jesus. Acorda, igreja. Então o Espírito Santo nos ensina o que Jesus pregou quando começou o seu ministério. Ensinando que tem que haver arrependimento. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Está escrito. Não é má interpretação da Bíblia. Está escrito. Ficarão de fora. Então, quando ficarão de fora, significa não existe salvação para esses. O Apocalipse 22:16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para justificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Portanto, está escrito. Quem tem a Bíblia, é só ler. Pega a sua Bíblia, vê se lá não está escrito o que está aqui. Está lá escrito. E um dos versículos que eu gosto muito, sempre tem uns versículos que a gente, se identifica muito com eles, acha muito bonito. E é o que eu vou aqui revelar em João 12:48, Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Está aqui. Está aqui. Se não houver arrependimento, não tem salvação. Jesus nos ensina a termos autoridade. E autoridade é revelar o que está escrito. Jesus não dava tapinha nas costas de ninguém, não. A prova disso que nós vamos ter lá, mestre, falando dessa maneira, nos ofende? Não, mas era o que Jesus fazia. Fazia e ainda continua a fazer. Autoridade. Então, o que o Espírito Santo me deu de entendimento para passar para a igreja está aí, está escrito. Precisamos dar conhecimento às pessoas do que está escrito. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.